Aqui quem está falando é o professor Michel e nós iremos iniciar mais uma das nossas aulas de matemática. Desta vez, iremos falar um pouco sobre triângulos equiláteros e os triângulos isósceles. Acompanhem comigo. Bom, gente, chamamos de triângulo equilátero todo triângulo que possui todos os seus lados iguais. Por apresentar essa igualdade referente a seus lados, ele também apresenta uma característica muito especial no que diz a respeito de seus ângulos. Acompanhem comigo. Um triângulo equilátero, além de apresentar todos os seus lados iguais, também apresenta a medida de todos os seus ângulos internos iguais. Pensem comigo, vamos recordar algo que já estudamos. A medida da soma dos ângulos internos de todo triângulo é igual a 180. Então, dividindo esse valor por 3, temos 3 ângulos medindo 60 graus. Esta é uma das características principais também do triângulo equilátero. Bom, pessoal, com o triângulo equilátero ao lado, iremos fazer a seguinte demonstração. Primeiramente, traçamos o segmento AM, que representa a mediana referente ao lado EI deste triângulo. Lembrando a vocês que a mediana é a semirreta que parte de um dos vértices de um triângulo e vai até o ponto médio do segmento oposto, do lado oposto desse triângulo. Reparem que são formados dois triângulos. O triângulo AEM e o triângulo AIM. Com isso, nós percebemos o seguinte. O segmento AM é o lado comum aos dois triângulos. Então, esse lado pertence aos nossos dois triângulos. O ponto M é o ponto médio do segmento EI. Então, como sendo o ponto médio, sabemos que o segmento de reta EM é congruente ao segmento EI, ou seja, eles possuem a mesma medida. Bom, como o triângulo AEI é equilátero, nós sabemos que o segmento AE é congruente ao segmento AI, ou seja, eles possuem o mesmo valor. Então, pelo caso lado, 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 nós sabemos que o triângulo AEM e AIM são congruentes. Isso mostra que os ângulos formados pela base são congruentes. E isso aconteceria se tomássemos como base qualquer um dos outros dois lados. Então, nós sabemos que todos os ângulos internos desse triângulo são iguais. Agora, iremos falar um pouco sobre os triângulos isósceles. Bom, a principal característica de um triângulo isósceles é apresentar, no mínimo, dois lados congruentes. Mas, como a própria definição dele já diz, no mínimo 2 também quer dizer que ele pode ter 3 lados congruentes. Então, pessoal, acabamos de lembrar sobre o que vimos no slide anterior, sobre os triângulos equiláteros, que apresentavam 3 lados congruentes. Bom, então, com essa definição, sabemos que todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Porém, nem todo triângulo isósceles pode ser equilátero. Bom, gente, então reparem que o triângulo isósceles ele precisa ter no mínimo dois lados congruentes. Agora imaginem que esses dois lados medem 10 centímetros cada um. O terceiro lado pode medir 5, 2, 8 ou até mesmo 10 centímetros. Isso continua garantindo que ele é um triângulo isósceles. Porém, se este valor for menor do que dos dois outros lados, nós não temos também um triângulo equilátero. Por isso, todo triângulo equilátero é isósceles e nem todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Bom, pessoal, agora iremos fazer uma demonstração igual fizemos no exemplo anterior. Inicialmente, vamos traçar o segmento AM, que representa a mediana da base EO. Podemos observar que os triângulos AEM e AOM são formados. Então, com isso, nós sabemos que o segmento AM é o lado comum aos dois triângulos, ao triângulo AEM e ao triângulo AOM. O ponto M é o ponto médio do lado desse triângulo, que representa a base. Então, nós temos que
o segmento de reta EM é congruente, ou seja, ele é igual ao segmento MO. E por fim, nós sabemos que os lados AE e AO são congruentes. Com isso, pelo caso lado, 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 os triângulos AEM e AOM são congruentes. Agora, nós conseguimos determinar que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Bom, pessoal, agora iremos resolver o exercício retirado da apostila de vocês. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 110 graus. Quanto medem os outros dois ângulos internos desse triângulo? Bom, pessoal, como sabemos que esse triângulo é isósceles e todo triângulo isósceles possui os ângulos da base congruentes, conseguimos concluir que este ângulo de 110 graus não está localizado na base do nosso triângulo. Caso contrário, teríamos dois ângulos medindo 110 graus, o que faria com que a soma dos ângulos internos passasse de 180. Bom, então, para resolvermos esse exercício, irei chamar de x cada um dos ângulos da base desse triângulo. Temos que x mais 110 é igual a 180. Então, nós sabemos que a soma dos dois ângulos da base deve ser igual a 70 graus. Então, com isso, conseguimos concluir que cada ângulo da base desse triângulo isósceles mede 35 graus. Bom, pessoal, para facilitar a compreensão desse exercício, fiz o esquema ao lado. Desenhei a representação desse triângulo. Reparem que os ângulos da base são congruentes, medindo 35 graus cada um, e o ângulo superior desse triângulo mede 110 graus. Também sinalizei nesse exemplo os dois lados que são congruentes. Com essa observação, podemos concluir as respostas desse exercício. Bom, pessoal, agora irei explicar esses dois exercícios para vocês, para que vocês resolvam eles sozinhos. Reparem que no primeiro exemplo temos um triângulo isósceles. Um triângulo cujos ângulos C e B são congruentes, ou seja, possuem o mesmo valor. Lembrem-se que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é igual a 180. Creio que com isso vocês consigam resolver já o primeiro exercício. O segundo, vocês devem igualar essas expressões. Reparem que o ângulo D e o ângulo E são congruentes, pois eles representam a base de um triângulo isósceles. Então, eles devem possuir o mesmo valor. Devemos, então, para resolver esse exemplo, igualarmos as expressões numéricas 2x mais 12 igual x mais 40. Assim, encontrando o valor de x, iremos conseguir encontrar o valor de todos esses ângulos, pois o ângulo F mede x. E também, para encontrarmos quanto mede y, devemos igualar o valor dos segmentos congruentes desses triângulos. Reparem que o lado DF é exatamente igual ao lado EF. Então, devemos igualar 2y menos 5 igual a y mais 2. Assim, isolando o valor de y, conseguiremos resolver esse exercício. Bom, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma das nossas aulas. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Agradeço, um enorme abraço e até logo!